Pessoal, a gente vai assistir um vídeo do Caio Coppola, onde ele ensina como debater melhor, quais são os segredos de um bom debate. Mas antes da gente ir para esse vídeo, eu quero passar algumas dicas particulares minhas em relação a um debate, tá? A primeira dica é: não entre em um debate que tu não leu pelo menos 10, 20, 30 livros a respeito do assunto. Se tu não tem material suficiente introjetado em si próprio, para que perder tempo que tu poderia estar utilizando para ler? Não faz nenhum sentido. Em segundo lugar, se vai debater com alguém, entenda quais são as premissas que este sujeito aceita. As premissas são as ideias principais do sujeito. Por exemplo, um marxista vai aceitar que a religião é o ópio do povo, porque os átomos se organizam de maneira aleatória, não há nenhuma divindade, a nossa consciência é fruto da mais pura aleatoriedade. Quando tu entende as premissas que o sujeito aceita, é mais fácil de te desconstruir o sujeito, tá? Em terceiro lugar, humildade. Não entre em um debate com o ego lá em cima para satisfazer a tua vaidade. Ai, porque eu vou debater para convencer o outro do meu ponto de vista, que é o ponto de vista correto. Quando tu faz isso, tu não é melhor que um comunista. Os comunistas, eles vão para os debates sistematicamente durante 200, 300 anos, apanham que nem cachorro. Nem sei se dá isso, acho que dá uns 150 anos mais ou menos. Apanham que nem cachorro nos debates, negam que apanharam, voltam pra casa, aí vão de adversário em adversário apanhando, até pegar um sujeito bem fraquinho, que não sabe nem explicar o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é marxismo. Dão uma surra no sujeito em público, aí fazem estátuas dos marxistas que conseguiram dar uma surra. O restante todo do tempo, eles passam negando a surra que tomaram. Então, se tu vai para um debate para fazer isso, tu não é melhor que um comunista. Por exemplo, essa galera do terraplanismo vão lá, fazem as experiências, aí as experiências comprovam que eles estavam errados. Aí eles continuam, não, mas tem que ser assim. Isso, tá ligado? Não, pessoal, humildade. Vai ir para um debate que o objetivo deste debate seja sair dali mais sábio. Se tu vencer esse debate, né, demonstrar de forma lógica que o teu ponto de vista é melhor, muito bom. Mas se o teu interlocutor, o teu adversário no debate demonstrar bons pontos, seja humilde. Em quarto lugar, eu quero que vocês aprendam com um livrinho que é do Arthur Schopenhauer, mas foi o Olavo de Carvalho que fez a tradução. Nesse momento alguém já colocou o dedo na garganta e disse: Olavo, terra plana, astrologia. É verdade, alguém reagiu dessa forma. A dialética erística são 38 estratagemas que, quando um sujeito utiliza, mesmo sem ter razão, ele vence um debate. O título desse livro é Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Isso causou muita dor de cabeça no Olavo, porque o objetivo do Olavo era explicar o seguinte, ó. Existem pessoas que, mesmo sem razão, conseguem vencer um debate porque utilizam certos artifícios retóricos e não a lógica, a ciência, a razão. Só que aí, as pessoas com essa mesma mania de socar o dedo na goela e dizer, Olavo, elas falaram o seguinte: olha só que velho ordinário, ele tá ensinando as pessoas a vencer um debate sem ter razão. Quando era, na verdade, o oposto. Ele estava ensinando as artimanhas retóricas que as pessoas fazem para vencer um debate sem ter razão. É muito importante que tu entenda a dialética erística, os 38 estratagemas. Porque se tu não entender, o sujeito vem e te dobra
com artifícios retóricos e tu não sabe o que fazer. Eu mesmo, pra me dar razão, muitas das vezes que eu esqueço qual é o meu ponto principal, eu utilizo um ou outro estratagema, entendeu? E por fim, a quinta e última dica é: não fique muito apegado a debates. Por quê? Porque os debates, via de regra, são um contra um. Uma mente contra uma outra mente. Às vezes, o sujeito certo se esquece seu argumento principal. Às vezes, o sujeito errado tem uma articulação verbal melhor e umas respostas mais satisfatórias, talvez uma retórica e uma oratória mais eloquente, talvez ele tenha uma tessitura da voz que seja mais persuasiva, e mesmo estando errado, ele vai lá e faz um show incrível. Então, não leve tão a sério assim os debates. Faça o seguinte, pegue os grandes gênios da humanidade, veja os debates que eles participaram e leia. Tá, tudo bem, participar de um debate vai fazer tu exercitar o teu raciocínio, etc. Eu concordo com tudo isso, tá? Concordo. Só que, se tu sabe que tu não é um gênio, e tu sabe que o teu raciocínio é bem mais estreito que o raciocínio de um gênio, por que não ir direto na borda do conhecimento humano? Naqueles debates dos maiores gênios. Faz sentido o que eu tô falando. Vai direto na borda do conhecimento humano, vai lá aprender com os gênios e ver os contrapontos entre dois gênios. Pegue um gênio e outro gênio que debateram e veja qual foi a síntese, o resultado final daquilo tudo. Agora vamos assistir quais são todos os segredos para vencer um debate. Pessoal, um adendo. Eu não conheço intimamente o Coppola, não tenho contato com o trabalho dele. Eu realmente não sei se ele é gente boa ou não. Vocês, através dos comentários, podem me dizer se ele é gente boa ou não, tá? As poucas vezes que eu tive conexão com ele e fiquei sabendo dele foram através do Mamãe Falei, dizendo que o Kim tinha dado uma surra em um debate no Caio Coppola, tinha acabado com a carreira dele. Só que assim, o Mamãe Falei não tem uma única palavra que eu acho que vale a pena ser escutada, então apenas esqueci. A segunda vez que eu ouvi falar do Coppola, ele tinha ido em um podcast que eu não lembro o nome, se é Teia, na Teia, alguma coisa assim, que o Luiz Felipe Pondé faz uma conversa com o sujeito. Aí eu assisti a conversa do Pondé com o Coppola. Gostei. E a terceira e última vez que eu tive contato, entre aspas, com o Coppola foi um amigo meu pessoal dizendo que o Coppola não valia nem o chão que pisava, piriri, pororó, mas era muito irracional para eu prestar atenção. Em termos gerais, eu nunca tive muito contato com ideias do Coppola, eu não sei exatamente o que ele defende, entendeu? Mas vamos prosseguir e ver quais são todos os segredos para vencer um debate. Isso é muito grande de... Você gosta do debate, cara? Porque Não. Não, porque, Não. cara, eu... Gostei da franqueza dele sobre não gostar de debate. Realmente, não é uma coisa muito agradável, não. Tu ter um sujeito na tua frente, um interlocutor na tua frente, contradizendo cada premissa tua. Isso é realmente muito chato. Eu não suportaria, cara. Não. Não é, Léo? Tem que ter pique, né, cara? Consome muito, né? Consome muita energia, você tem que ficar muito alerta. É, porque, cara, não é agradável, Não, concorda? não é uma agradável. coisa que você fala, vou me divertir hoje, nossa, que legal. Não. É uma coisa que, pô, você... E eu realmente me importo. Assim, como eu Importa em que sentido? eu acredito em cada sílaba que eu falo. Ah, tá. Nesse sentido. Eu realmente acho algumas... Porque tua reputação tá em jogo todo dia também, né? Não, também isso, mas... Isso da reputação do debatedor estar em jogo é só porque a gente vive em um país de segunda categoria. Se o nosso país fosse minimamente sério, todo e qualquer debatedor intelectual, com integridade, com honestidade, com franqueza, deveria ser respeitado. Só que o brasileiro médio, ele tem a mania de futebolizar tudo.
Ai, é um time versus o outro. Ai, um está ganhando e o outro está perdendo. Os caras são tão chulos, gostam tanto de latir aqui nesse país, que eles acham até o seguinte, ó, existe lado certo e lado errado da história. As pessoas são completamente lunáticas por futebol, e isso vai contaminando todas as outras áreas, a tal ponto que tudo é interpretado de forma futebolística. Então, é um país muito chulo, tá? E é por isso que acontece esse negócio de haver algum risco para a reputação do sujeito. Assim, a missão mesmo da busca pela verdade e tal. Então, assim, óbvio, eu não sou dono da verdade, mas tem algumas coisas que pra mim parecem muito naturais e às vezes você se sente discutindo coisas que deveriam ser ponto pacífico já no debate público, do tipo vícios do regime venezuelano, a diferenciação entre o Estado de Israel e uma organização terrorista como Hamas. Isso também me tira muito a paciência, porque as pessoas preferem a ideologia ao invés da verdade. Só num cafundó da América Latina chamado Brasil, pra gente ter debate sobre socialismo, sobre economia planificada centralizada, terra plana. Alô, acorda, galera. Isso tudo já foi resolvido. Vamos ter debate sobre aceleracionismo, sobre tecnofeudalismo. Sei lá, pegue positivismo jurídico para debater e não socialismo e não terra plana. Essas coisas surgem e elas são contaminadas por ideologia. Então, assim, não é uma coisa realmente agradável, mas eu percebo, né, porque viajo o país, palestrando e tal, que isso tem ressonância. E quando você tem a contraposição de ideias, eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem determinados argumentos. Com certeza a contraposição de ideias é uma das melhores formas da pessoa aprender. Até porque se uma pessoa estiver observando de forma neutra dois sujeitos se digladiando no campo das ideias, se algum ali fosse um mentiroso e ocultasse algumas coisas para não entrar em contradição, o adversário poderia trazer essas coisas à tona. Agora, o que a gente vê na internet? Sujeitos mentindo a rodo, mentindo de cara limpa, ocultando certas implicações lógicas do que eles falam só para pegar bem pra eles. Eles são posudos, né? Com certeza, a gente faz debate aqui, eu percebo que é muito mais fácil quando tem. Fizemos até, inclusive, sobre Israel e Palestina, fizemos sobre liberalismo e comunismo e tal. Quando tem uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, essa responde aquela, do que um programa só sobre isso e depois um programa só sobre aquilo. Sim. É muito mais fácil. Sim. Porque as pessoas realmente querem, me fala... Tá, a outra pessoa fala, entendi, porque senão fica só uma pessoa falando então, sem ninguém pra contrapor. Né? Por algum motivo, apesar de eu não gostar do formato e dele não fazer bem pra saúde dos envolvidos... Com certeza. É que você é muito calmo, né? Me parece, pelo menos. Profissionalmente, pelo menos, sim. Né? Mas realmente você tem que ter E tem que ser calmo pra esse tipo de formato. Tem, porque a forma... Você não pode levar pro emocional. A forma é tão importante quanto o conteúdo. E se você se destempera, o seu argumento perde muita força. Olha que frase bela. A forma é tão importante quanto o conteúdo. E se você se destempera, o seu argumento perde muita força. A gente observa sistematicamente sujeitos surtados virando meme. O Cogos vira meme toda hora. O Adrilles vira meme toda hora, porque ao invés de debater, quer dizer, na verdade, algumas ou outras vezes eles estão certos, só que como eles ficam latindo ao invés de argumentar de forma racional, o que acontece? Todo mundo olha, um lunático. Veja, por exemplo, a vez que o Cogos e o Nando Moura foram no Inteligência. Ambos ficaram gritando. Tu olha e pensa, nossa, que coisa incivilizada, que bobagem isso, nem quero perder meu tempo com isso. Mas é um treinamento. Já aconteceu? Já aconteceu, mesmo na Jovem Pan, assim, às vezes o debate ficava mais acalorado,
né? Então, principalmente quando existe falta de respeito, ou quando distorcem seu argumento, quando querem colocar palavras na sua boca, quando mentem a seu respeito, isso causa indignação. E qual que é a saída quando você tá ouvindo alguma coisa que você sabe que é mentira, ou ao seu respeito, ou em relação aos fatos? Olha, aqui... Porque, assim, é uma mentira, Sim. você sabe que é uma mentira, e se você falar isso é uma mentira só, não tem é um nenhum argumento. efeito. Eu acho isso uma das maiores sacanagens que tem. Porque é verdade. Se um sujeito tá mentindo a teu respeito e tu diz, isso é mentira, tu só parece um bobo. Então, assim, na lógica, pode ser que seja mentira, mas se tu falar que é mentira, tu perde no argumento. E isso é bizarro e isso é muito chato. Mas aqui fica uma dica pra todo mundo. Se alguém mentir a respeito de vocês, não digam, isso é mentira. Argumentem. Acalmem-se, baixem a raiva e argumentem, ao invés de dizer, isso é mentira. É um argumento. Mentir dá muito menos trabalho do que desconstruir a Exato. mentira. Pra mentir eu posso levar 30 segundos. Menos. Assim, o Lula e o PT acabaram com a fome no Brasil. Eu levo 1 minuto pra desconstruir essa mentira. Você entendeu? É. Então, quando você tem um tempo limitado, é o que você falou. Aí eu sempre lembro do conselho do Murilo Gun, que é... O Murilo Gun, cara, que saudade. Então, que é recorrer à tecnologia ancestral da respiração. A coisa mais importante num debate, numa discussão política, é a respiração. A respiração faz o sujeito retomar ao controle do seu cérebro. Via de regra, os teus pensamentos têm uma velocidade cerca de 4 vezes maior do que as tuas frases. Enquanto eu tô falando as minhas frases, o meu cérebro já deu umas 4 voltas. Isso que eu nem tô nervoso. Se eu tivesse nervoso, os meus pensamentos estariam desenfreados. Aí, cada frase minha, eu teria evocado 8 pensamentos, vamos supor, nessa ideia hipotética em que eu tô nervoso, nesse cenário hipotético que eu tô nervoso. E então, eu não me concentraria para contra-argumentar de maneira lógica. Agora veja bem, existe uma conexão entre o teu pulmão e o teu coração, e uma conexão entre o teu coração e o teu cérebro. Quando tu baixa a frequência respiratória e respira de forma mais devagar, o teu coração tende a bater mais devagar. E quando o teu coração bate mais devagar, o teu cérebro começa a funcionar com mais clareza. Ele vai diminuindo também o ritmo de pensamentos. Quanto mais rápido o teu coração bate, mais o teu cérebro acelera. Então, quando tu começa a respirar de forma calma, tu retoma o foco. Tu tem acesso mais rápido e mais concentrado às informações que tu precisa no momento para o debate. Então faz sentido que a respiração te ajude no debate. Não dá pra responder só respirando. Não, mas ela... A pessoa fala você. Ela é o pressuposto. Por quê? Primeiro porque você ganha tempo. Assim, mentalmente. Porque quando você tá num debate, dentro de você, a sua a fisiologia é como se fosse de um combate. Ou seja, a sua adrenalina tá disparada, Sim. seu coração tá acelerado. Você tomou um golpe. Você tá no que eles chamam... Tá sangrando. Você tá num estado que se chama de flight or fight. Exato. Que é vazar, que é correr ou lutar. Vou lutar. Esse estado de luta ou fuga é um estado ancestral. Bom, o sujeito que tiver nesse estado de luta ou fuga, pessoal, mesmo um boxeador profissional é capaz de um sujeito que tá nesse estado rasgar o lutador profissional como se fosse uma boneca de pano. Eu não tô exagerando. Existe uma força primata como se fosse de um gorila dentro da gente nesse estado. O sangue, quando tu chega nesse estado, ele vai pra tua massa muscular. Tu precisa do poder máximo ali pra lutar ou correr.
Tanto é que se tu correr nesse estado, tu corre muito mais rápido. Se tu lutar nesse estado, tu tem muito mais força. Deus o livre se vocês verem um sujeito nesse estado e saírem na mão com o sujeito. Ele tem toda a vantagem, assim, biológica naqueles segundos em que está nesse estado. Bom, como o sangue vai para regiões do corpo que merecem mais atenção para te fazer sobreviver, o neocórtex vai ficar com menos sangue. Tu vai estar tão nervoso quando tu chegar nesse estado de lutar ou correr, lutar ou fugir, luta ou fuga, que tu não vai conseguir ser racional. Tu não vai conseguir pensar direito. E não vai conseguir pensar direito mesmo. Teu cérebro não vai estar com uma grande disponibilidade de sangue. Então tu vai ficar super irracional. Tu vai fazer escolhas muito erradas se tu ficar nervoso demais e entrar nesse estado de luta ou fuga. É exatamente a mesma coisa. Até porque Não dá pra você. a nossa cabeça, ela absorve um potencial prejuízo reputacional com o mesmo impacto de um golpe físico. Concordo. Sim, porque a gente veio de uma realidade tribal na qual o que o outro pensava sobre você era a diferença entre a vida e a morte. É. Isso é muito interessante. Existem fontes que dizem que o nosso cérebro interpreta a rejeição exatamente como uma dor física. Quando um homem recebe um fora de uma mulher, ele sabe do que eu tô falando. Dói quase que fisicamente. Agora, imagina um debatedor que, além da rejeição, ele tá pensando que vai perder grana, que vai perder o emprego, que a família não vai mais gostar dele, que o país vai odiar ele, que todo mundo viu essa humilhação em rede nacional. Deve ser mais intimidador ainda. Imagina quanto autocontrole esse sujeito deve possuir para conseguir argumentar de forma racional e não ceder pro pânico da rejeição pública. Então, quando você tá lá na arena pública, sabendo que tem milhares de pessoas vendo e te julgando e tal, quando você se sente acuado, isso causa uma reação física. É normal. Exato. Bons debatedores minimizam isso. Como? Aí cada um deve ter a sua técnica. A A sua? minha peculiar é a seguinte: me ajuda a ter plena convicção do que eu falo, certo? Acreditar no que fala. Eu acredito no que eu falo. Então, assim, eu tenho um norte moral. Né? Eu tenho uma rede de apoio de pessoas que me amam, que acreditam em mim. Eu sei que tem milhares de pessoas orando por mim, torcendo por mim. Eu sei o que eu represento, as ideias que eu represento. Então, eu sei que eu não estou sozinho, mesmo quando eu me sinto solitário. Isso ajuda também. E aí tem algumas técnicas, né? De você tentar mitigar, por exemplo, os efeitos físicos dessa emoção negativa. A respiração é uma delas. Quando você fica tenso, você treme, Eu já vi em respira, debate aqui. pausa. Você sente na pessoa, né, Léo? Você já viu em debate aqui quando a pessoa... Você sente fisicamente quando a pessoa tá destabilizada, cara. É. E aí você fala, puta, a outra pessoa conseguiu tirar ela do Tirar ela do sério. E aí, a partir desse momento, a pessoa começa, na argumentação dela, a se perder. Se perder. Sim, porque às vezes você tem muito conhecimento, você tem Eu uma tô falando assim, didática Uma pessoa especialista, intelectualmente preparada. superior à outra se Sim. perde. Quando eu for presidente do Brasil, eu vou fazer um programa que vai ser o Programa Público de Debates. E, ao contrário do que está estabelecido de ser um debatedor versus um, eu vou criar a seguinte regra. Vão ser algo em torno de 6 a 12 debatedores, claro, em números iguais, mas de cada lado, defendendo a sua tese. Por quê? Porque em um debate pode acontecer do sujeito ser mais inteligente, saber defender seu argumento, mas simplesmente esquecer. Esses dias, aliás, foi ontem, eu fiz um vídeo sobre QI e eu esqueci o meu principal argumento. Então, imagina que tu sabe, mas aí acontece de errar. Agora, se a gente tiver 12 sujeitos de cada lado para um debate, alguém vai se lembrar do argumento correto.
Não é possível, entendeu? Se a gente tem 6 marxistas e 6 capitalistas, se um falar um negócio sobre um autor, o outro, alguém de algum lado vai ter que lembrar, entendeu? Por isso que eu não gosto tanto, quer dizer, não é que eu não goste, eu acho que não é tão eficiente um debate do ponto de vista de descobrir a verdade, não é tão eficiente colocar 1 versus 1, porque alguém ali pode se atrapalhar e pronto, já ferra todo o resto da conclusão do debate, entendeu? Perde mesmo. Porque você desestabiliza. Bom, a gente viu agora no debate que, né, que virou meme, foi o debate em São Paulo. Você pegou uma pessoa que era especialista em comunicação emocional, que era o candidato Pablo Marçal, Sim. desestabilizou todos os outros candidatos. Todos. O Boulos é um bom debatedor. Veja a honestidade intelectual do Caio Coppola. Ele falou claramente, o Boulos é um bom debatedor. As pessoas aqui no Brasil, elas têm uma mania de reduzir seus adversários a meros bobinhos. A galera da direita fica dizendo, hahaha, o Boulos é um idiota. Que? Se tu fosse minimamente inteligente, minimamente prudente, tu calaria tua boca e trataria o Boulos como um adversário formidável. Olha a multidão de pessoas que aquele homem arrasta, olha a multidão de pessoas que ele persuade, olha aonde ele já chegou com 40 e poucos anos. Vocês estão brincando com a minha cara de tratar ele como se fosse uma criança? Eu já li muito da literatura da guerra e do poder. Não tem um único grande guerreiro, um único grande líder que, ao olhar alguém de proeminência, que era adversário, zomba e diz, é um pobre coitado. Nunca se deve fazer isso. Isso é subestimar as pessoas. Olha onde o Boulos já chegou com pouca idade. Vocês não podem serem desonestos. Tratem o sujeito de acordo com o que ele está conquistando, que é muita coisa. É um político mais proeminente do que 99% dos políticos. É uma das figuras mais comentadas do nosso país. E as pessoas, aquele bobo lá. De bobo o cara não tem nada, velho. Vocês estão brincando. Tá aí o Caio Coppola dizendo, o Boulos é um bom debatedor. Bom, enfrentem o Boulos. Ele tem capacidade argumentativa de arrastar a cara de vocês na lama. Mas por que ele tá apanhando do Marçal? Em primeiro lugar, tu não é o Marçal. Em segundo, o Marçal leu muito também. Mas que o Boulos não é bobo, não é. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu sei que eu tô coberto de razão. Eu nem passo frio, eu tô coberto de razão. Ele tava totalmente perdido. Eu achei o Datena perdido, cara. Também. Que é um cara que é comunicador, ele não conseguiu controlar o tempo dele. Mas estava fora da zona de conforto dele. Às vezes você tem um programa de 2, 3 horas que você tem que render você tem que render o bloco e que você é o senhor daquela situação. Quando você muda o formato, nossa. Vou te falar, para mim, no podcast anterior, né, que eu participei como co-host, eu tava apreensivo. Por quê? Foi um formato novo. Sim, nesse sentido. Eu fui dar uma entrevista até para Brasil Paralelo. Não vi ainda. Foi a primeira, é uma entrevista legal. É a primeira entrevista em 4 ou 5 anos que eu dei. Assim, eu dei entrevista em 2019, acho pro Rafinha Bastos, pra Antônia Fontinelli, pra Leda Nagli, pro Pondé, algumas boas entrevistas e eu parei. Principalmente quando eu fui pra TV, né, que aí muda o tipo de contrato e tal. E aí eu fui dar a entrevista e eu falei, nossa, eu tô apreensivo pra dar uma entrevista, que é só falar... Mas são formatos diferentes. São formatos diferentes, né? Uma e aí coisa você tem outro cara que é um oponente, você tá preocupado em as ideias, e aqui você não sabe o que eu vou perguntar, você não sabe pra onde vai o papo. Vilela, o Marçal entrou num dos blocos com um boné. O que é a roupa? A roupa é um signo, ela é um símbolo. Você não se veste pra você. Muito bom que o Coppola tenha tocado nesse ponto, porque eu sempre me esqueço de falar sobre ele. Porque os políticos são proibidos, estritamente proibidos, de andar por aí sem terno.
Por que para entrar no plenário, por que para estar lá debatendo eles têm que usar ternos? Durante o século XX foram feitas várias descobertas psicológicas e uma dessas descobertas é que a vestimenta, a indumentária, impacta diretamente na credibilidade atribuída. Basicamente, um terno é equivalente, vamos dizer assim, à juba do leão. Se tu vê um sujeito de terno, tu vai atribuir muito, mas assim, ó, infinitamente muito mais credibilidade para ele do que para um sujeito de camiseta, de time, de futebol. Então, por que políticos não podem simplesmente parlamentar, parlar com qualquer roupa? Porque rapidamente as pessoas perceberiam que políticos são só pessoas comuns. Então, essa é uma das partes da engenharia social para que políticos tenham tanto prestígio. Eles são obrigados, né, a usarem terno e gravata para não perderem a credibilidade, para que o nome político não seja manchado. Você se veste pro outro. Por isso que todo mundo fica desfilando logo. Pra que você usa um logo? Se você sabe onde você comprou a marca. Demorou? A gente tem que refletir sobre o nosso comportamento. Né? Aqui não tem julgamento nenhum. É só pra gente entender. Isso aqui é um signo. Sabe? Ó, isso aqui é daqui pra fora. Né? Por que ele pôs o boné? Por quê? É um símbolo universal de desrespeito. Pra ser mais desrespeitoso do que um boné, só se fosse um boné com um óculos escuro. Aí tu chegou no auge do desrespeito. Universal, que é o seguinte, olha, eu tô usando uma roupa, uma indumentária informal para um negócio que todo mundo aqui tá fingindo que leva a sério. Então ele falou, porque qual que é a mensagem subliminar? Isso aqui é um teatro, eu não vou bater palma para palhaço dançar, e eu vou tratar vocês com o respeito que vocês merecem. Você é do sistema, você é comunista, você é não sei o quê. Então, ó, eu não levo isso a sério. Tanto que eu tô com um boné aqui de M. Você entendeu? É uma linguagem não verbal poderosíssima. Aí o cara que tá preocupado com a agenda política dele, de comunicação dele, fica refém daquela situação. Ele fica completamente estremecido. Você fala, cara, que cara louco. Que ele tá com boné aqui? Ele não tá nem aí. O que ele vai falar pra mim? Nossa, o que ele pode falar? Todo mundo conhece seu próprio telhado de vidro, sua própria vulnerabilidade. Ele desestabilizou todo o ambiente. Só. Muito boa essa última colocação do Coppola. Me lembrou até aquela vez que o Bolsonaro chegou e disse: eu sonego tudo que eu posso sonegar. O que pode ser sonegado? Nada, então ele não sonega nada. Ou mesmo o Pablo Marçal. Eu vou te dar o respeito que tu merece, como tu não merece respeito nenhum, eu vou te chamar de comunista, do sistema, não sei o que. Boa colocação do Coppola. O Coppola é um sujeito calmo, embora eu não conheça muito do trabalho dele, gostei de analisar esse vídeo, tá? Quem tiver vontade de aprender sobre estratégias, clica no primeiro link da descrição para conhecer o renascer dos estrategistas. É sério, vai lá. Se tu já me acompanha há algum tempo, deixa nos comentários, Thiago, conta comigo.